Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos iniciando o nosso quarto bimestre e nós vamos aprender nesta videoaula o cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medidas convencionais mais usuais. E a habilidade é resolver e elaborar situações e problemas de cálculo de medidas do volume de blocos retangulares, envolvendo unidades usuais como metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Vamos assistir a explicação com a professora Ângela e depois vamos fazer os exercícios que estão na página 75 e 76 do caderno São Paulo Faz Escola. Bons estudos! Bom, pessoal, o volume de um cubo depende do espaço em que ele ocupa e não referente ao valor da sua massa, e sim ao espaço em que ele ocupa. Então, o volume é isso, o espaço em que este cubo ocupa. E quais são as características de um sólido geométrico para ser um cubo? Para ser um cubo, ele tem que possuir 6 lados iguais. Então, esses 6 lados, eles possuem a mesma medida, que nós chamamos de face. Então, todas as faces de um cubo, elas são iguais. Além disso, os seus lados possuem a mesma medida, as arestas têm a mesma medida. Por ser uma grandeza, o volume possui unidades de medida. As mais utilizadas são centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. A fórmula para nós resolvermos, calcularmos o volume de um cubo é volume igual a lado ao cubo. Este L representa o valor do lado. Então, o volume vai ser lado ao cubo. Ou seja, por que lado ao cubo? Porque nós vamos ter 3 lados com a mesma medida. Então, a base, a altura e a profundidade. E aí, nós vamos ver isso neste exemplo. Calcule o volume de um cubo, sabendo que a medida de seu lado é igual a 20 centímetros. Então, eu quero saber o volume de um cubo que tem como medida de lado 20 centímetros. Eu já tenho o que eu preciso, que é a medida do lado. Então, basta eu colocar este meu dado, substituindo esse meu dado na fórmula. Então, volume vai ser igual a lado ao cubo. Então, volume vai ser igual, qual a medida do lado deste cubo? 20 centímetros. Então, 20 ao cubo, ou 20 a terceira potência. A terceira potência significa que é o 20 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 20 vezes 20 vezes 20. O resultado desta multiplicação será volume igual a 20 vezes 20, 400. 400 vezes 20, 8.000. Então, o volume de um cubo que possui como medida 20 centímetros de lado será igual a 8.000 centímetros cúbicos. Segundo exemplo, a área de um dos lados de um cubo mede 36 centímetros quadrados. Calcule o volume deste cubo. Bom, qual a informação que eu tenho neste problema? Qual é o dado que o problema nos traz? Ele diz que a área de um dos lados do cubo mede 36 centímetros quadrados. Só que para eu calcular o volume do cubo, eu preciso saber quanto que mede cada lado. Eu não quero o valor da área, eu quero o valor de cada lado. Só que como o problema nos dá o valor da área e cada face do cubo é representado por uma figura quadrada, então nós vamos trabalhar primeiro para achar o valor do lado com a fórmula da área do quadrado. Eu vou indicar um vídeo aqui em cima para vocês sobre a área do quadrado. E aí, a área do quadrado vai ser igual a lado ao quadrado. Eu tenho o valor da área, que é 36, então eu vou substituir na área 36 e vou permanecer lado ao quadrado, que é o valor que eu quero encontrar, o valor do lado. Lado ao quadrado é igual a 36 e apenas um valor de lado, então eu vou usar a operação inversa à potência, que é a raiz. Lado vai ser igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36
6. Então, cada lado deste cubo mede 6 centímetros. Achei o valor do lado? Pronto, posso calcular o volume. Volume vai ser igual ao lado ao cubo. Volume vai ser igual, qual o valor do lado? 6. 6 ao cubo. Volume vai ser igual, 6 ao cubo vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Então, volume vai ser igual a 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 o quê? Se nós temos a área em centímetros quadrados, o lado em centímetro, o volume será igual a 216 centímetros cúbicos. E o que é o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo é o espaço que este paralelepípedo ocupa. E o que é um paralelepípedo? O paralelepípedo é uma figura geométrica com 3 dimensões. No nosso dia a dia, nós utilizamos alguns paralelepípedos que nós às vezes nem imaginamos que sejam paralelepípedos. Tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, essa caixa de sapato é um paralelepípedo. Quando nós falamos que um paralelepípedo possui 3 dimensões, quais são elas? Comprimento, largura e altura. Então, a caixa de sapato é um exemplo. Um pacote de biscoito também é um exemplo de paralelepípedo. Uma caixinha de leite condensado também é um exemplo de paralelepípedo. Uma caixinha de remédio, um exemplo de paralelepípedo. Essa caixinha de material dourado, que inclusive é da minha filha, também é um exemplo de paralelepípedo. E para nós calcularmos o volume de um paralelepípedo, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. Fórmula: volume vai ser igual ao produto. O que é o produto? A multiplicação entre essas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tem alguns autores em alguns livros que eles não trabalham com esses nomes, eles trabalham representando as dimensões por A, B e C. Dá no mesmo você trabalhar A, B e C, ou então comprimento, largura e altura. O importante é você saber que o volume de um paralelepípedo é o produto, ou seja, a multiplicação destas 3 medidas, que são as 3 dimensões. E aqui nós temos um exemplo. Consideremos o paralelepípedo abaixo com dimensões de 6 centímetros por 2 centímetros por 3 centímetros e a unidade de medida de volume de 1 centímetro cúbico. Vamos calcular o volume desse paralelepípedo. Bom, suponhamos que você esteja fazendo uma avaliação em um concurso e aí você não tem muito tempo para desenvolver este desenho, então você já utiliza logo de cara a fórmula. Volume igual comprimento, largura e altura. Então, é o produto destas 3 dimensões. Então, você pode calcular. O volume vai ser igual ao produto do comprimento pela largura pela altura. Então, aí você tem as dimensões. 6 centímetros, então o volume será igual a 6 centímetros multiplicados por 2 centímetros multiplicados por 3 centímetros. Neste caso aqui, não necessariamente seja comprimento, largura e altura, mas por ser um produto, a ordem dos fatores não altera o produto, não vai alterar o resultado. Então, se você está fazendo uma prova de um concurso, você precisa de tempo. Então, basta você fazer o produto, que é a multiplicação destas 3 dimensões. E aí você vai ter o volume deste paralelepípedo. 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36 centímetros cúbicos. Lá no vídeo sobre o volume de um cubo, que eu vou indicar aqui em cima, eu falo sobre as unidades de medidas. Como nós temos aqui que é centímetro, e se é volume, então a unidade de medida é centímetro cúbico. Agora, suponhamos que você não saiba, não lembre desta fórmula logo de cara. Então, você pode desenhar este paralelepípedo. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que a unidade de medida de volume é de 1 centímetro cúbico. Então, você terá 6 centímetros
de comprimento por 2 de largura e 3 de altura. Então, quando você fizer este desenho, você pode saber o seguinte, que você tem 6 centímetros de comprimento. Então, vai sair um pouquinho torto que eu estou sem régua, como eu estivesse fazendo para você fazer na avaliação. Agora, caso você esteja fazendo uma avaliação escolar, onde você tem um tempinho maior, aí você utiliza a régua para sair nas dimensões corretas e o desenho sair bonito, uma estética bacana. Aqui, então, você teria 6 centímetros, então você vai dividir em 6 partes, seria 6 centímetros de comprimento por 2 de largura, então seriam 2 de largura e 3 de altura, então 3 de altura. Por que o problema nos dá esta opção? Por quê? Porque você pode fazer este desenho e aí você vai trabalhar com as 3 dimensões. Então, você vai observar que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 vezes 6, 18. Nesta primeira coluna aqui, nesta primeira parte, você terá 18 cubinhos com 1 centímetro cúbico cada um. Então, se você tem 18 de um lado mais 18 do outro, você tem 36 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Eu fiz aqui para vocês utilizando o material dourado. O material dourado é um material feito de madeira e ele tem várias pecinhas. E você pode trabalhar com vários tipos de conteúdos matemáticos. Um deles é o volume. Então, o que seria este desenho em tamanho real? Então, eu tenho aqui este desenho do problema em tamanho real. 6 centímetros, cada cubinho deste daqui mede 1 por 1. Então, aqui eu tenho 6 centímetros. 6 centímetros de comprimento por 2 de largura, que são as duas coluninhas, por 3 de altura. Então, ao todo, eu vou ter aqui, como eu disse a vocês, 18 mais 18, formando o volume, que é o espaço que este paralelepípedo ocupa aqui, então que dá 36 centímetros cúbicos. Se eu separar aqui, vocês conseguem ver as 36 pecinhas que eu tenho no exemplo. E juntando, nós vamos ter o paralelepípedo do exemplo. Então, você pode calcular o volume de um paralelepípedo utilizando a fórmula, ou ainda você pode calcular trabalhando em centímetros cúbicos, dividindo esta figura, porque se o volume é o espaço que este sólido ocupa, então você pode substituí-lo por pecinhas, de, no caso, como exemplo, 1 centímetro cúbico. E aí você pode utilizar ou a fórmula ou fazer o desenho. No desenho você contaria, nesta primeira parte, 18 mais 18 do outro lado, 36 centímetros cúbicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os exemplos.